sou o Cláudio Gerson e é um prazer participar desse projeto em que eu vou poder apresentar uma obra ou recomendar uma obra que eu considero importante, fundamental na formação de nós brasileiros. Eu digo brasileiros, e isso vai ficar claro aqui no decorrer da minha apresentação, porque eu considero essa obra uma obra fundamental para aquele que se diz brasileiro, a leitura dela. Eu sou homem, branco, tenho 53 anos, estou neste momento no jardim da Casa de Leitora Lia Botelho. Visto uma camisa branca listrada com cinza e tenho os cabelos curtos, castanhos claros, já um pouco embranquecendo. Já estou perto dos 60 anos, tornando-me um sexagenário. E o livro que vou falar também tem esse tempo. Ele foi, na verdade, lançado em 1970, o seu primeiro lançamento. É uma obra, como eu disse, latino-americana, lançada primeiro em língua espanhola e traduzida e lançada no Brasil em 74. A edição que eu trago comigo é uma edição da década de 80 que tem a sua mais emblemática capa. Já há uma edição nova deste ano passado, se não me engano. Nós estamos em 44 edições dessa obra em língua portuguesa. O título do texto é As Veias Abertas da América Latina. O autor é um jornalista uruguaio, Eduardo Galeano. E o Eduardo Galeano, como todo latino-americano, apreciador de futebol, torcedor da seleção uruguaia, teve algumas entrevistas com ele à época que teve a Copa do Mundo aqui no Brasil, e um jornalista que nos presenteou, eu diria, nos presenteou com uma obra, e aí eu vou agora dizer isso, que quem se diz brasileiro tem que ter lido essa obra. Mas por que eu digo isso? Eu digo isso pelo seguinte: esta obra é uma obra que conta-nos a história da América Latina, desde o seu descobrimento, ou como se fala na atualidade, a sua invasão. É uma obra que nos fala como a nossa terra foi explorada e saqueada. Há um dado nessa obra que é muito interessante, é uma metáfora, uma figura de uma imagem, uma ilustração, que diz que se fosse reunida toda a prata retirada aqui da América Latina e levada para a Europa, se reunisse essa prata e construísse uma ponte, daria para ligar a América Latina à Europa. É uma linguagem triunfalista que quer mostrar, mas é para se ter uma ideia da dimensão do quanto a nossa terra foi explorada. E dessa forma conhecer a história da nossa terra. O prefácio do livro já é um prefácio que nos pega, porque ele conta, ele tem como título, o prefácio, 120 milhões de crianças no meio desta tormenta. Então, é fantástico, isso é uma provocação. O autor foi muito feliz. Há um brasileiro, Darcy Ribeiro, que ele agradece nos agradecimentos do livro, como alguém que contribuiu, e eu estou lembrando Darcy Ribeiro porque eu trabalho com as disciplinas filosofia e sociologia, e o Darcy Ribeiro é um dos pensadores da sociologia no Brasil, e com certeza a importância dele aí para a construção dessa obra, na colaboração que ele fez com esse
então autor, o Eduardo Galeano. Eu também acho interessante falar dessa obra. Eu vou citar algo que me chama atenção também nela, que é uma parte em que o autor narra a seguinte situação. Uma mulher numa favela, numa comunidade, bebendo um café preparado em cima de um fogareiro de pedras, numa caneca esmaltada, dá uma talagada e o café quente, ela balança a cabeça e diz: calma que o Brasil é nosso. E aí, nesse mesmo momento, na Avenida Paulista, num engarrafamento daquele que para totalmente o trânsito, um executivo de uma multinacional dentro de uma limusine, incomodado com o trânsito parado, diz: calma que o Brasil é nosso. Um dos dois está enganado, diz assim o Galeano na obra. E é bastante interessante. Eu acredito que é uma obra que precisamos ler para entendermos a nossa história, o nosso lugar e até nos situarmos naquilo que podemos pensar nos dias atuais. Dias muito desafiadores, os dias atuais, né? Porque o advento, eu diria, da tecnologia, o que me faz estar aqui falando para vocês e tendo um alcance fantástico dessa fala, nesse projeto, não só eu, mas todos os outros que participam desse projeto. A tecnologia é fantástica, mas ao mesmo tempo ela também nos desafia a entendê-la nas relações, naquilo que está diante de nós, as decisões que são tomadas, as conduções, a maneira como muitas vezes acabamos até sendo manipulados pela tecnologia. Então, acho que é uma obra que nos ajuda a entender o nosso lugar e podermos lidar com isso. Eu falo ainda duas, que eu diria, curiosidades relacionadas a essa obra. Uma, no tempo do seu lançamento, há uma história de uma pessoa, uma jovem, que queria ler a obra, mas não tinha o dinheiro para comprá-la. Então ela entrava numa livraria, pedia a obra para folhear e começava a ler. Até o ponto que o dono da livraria falava: minha filha, ou você compra ou você vai embora. Ela devolvia a obra e ia embora, mas ia para outra livraria, pedia a obra e continuava de onde ela parou. E assim ela leu a obra de livraria em livraria. É uma história, mas eu acho interessante para mostrar o quanto importante e foi importante essa obra e impactou as pessoas que tiveram o conhecimento dela. Uma outra história é comigo. Eu li essa obra, eu devia ter aí os meus 15 anos, né? Então nós estamos falando aí de quase 40 anos atrás. E quando eu li essa obra, ela, como disse, me impactou. E eu fui para a universidade logo em seguida. Eu estava na Universidade Federal de Juiz de Fora, a disciplina que eu estava estudando era Sociologia, e o professor perguntou se alguém na turma conhecia as Veias Abertas da América Latina. O que eu levantei a mão, sim. E ele falou: você poderia destacar alguma parte? E aí eu destaquei essa parte que eu contei do engarrafamento e do café na comunidade. E ele falou: poxa, e você... Aí teceu alguns comentários, conversamos um pouco, talvez um pouco o que eu estou fazendo aqui com vocês. E o interessante foi o seguinte: terminada a aula, ele me chamou no corredor da universidade e falou assim: deixa eu te falar uma coisa, você faz qual curso? Porque ali na universidade as disciplinas eram matrículas por disciplina e não por curso, né? Não por período, e aí então acabava ficando estudantes de vários cursos numa mesma turma. Eu falei: eu faço letras. E ele disse o seguinte: faz o seguinte, você não precisa frequentar o curso. Eu falei: mas como não? O curso inteiro vai ser sobre a obra, todo ele. Então, se você julgar que você pode fazer um outro curso, neste curso eu vou te aprovar. Eu falei: mas sem eu estudar? Ele falou: não, você já estudou, você já leu a obra, você já fez o que nós vamos fazer aqui. Não há necessidade de você frequentar, eu vou te dar a média, a nota no curso. Eu falei: mas que nota você vai me dar? Ele falou: vou te dar a nota máxima. Eu achei muito interessante essa história. Então é isso, recomendo a todos, a todas,
As Veias Abertas da América Latina, Eduardo Galeano. Você pode comprar em sebo e pode comprar novo, porque ainda é editada essa obra. Um grande abraço.